Imagine que você está em Jerusalém. O ano é por volta de 30 depois de Cristo. A cidade está lotada por causa da Páscoa judaica. Centenas de milhares de peregrinos enchem as ruas, os templos e as casas. Mas enquanto a cidade celebra, nas sombras de uma noite fria, um grupo de homens caminha em silêncio para um jardim do lado de fora dos muros. O que acontece nas próximas horas vai dividir a história humana em dois: antes e depois. Mas a maioria das pessoas só conhece o resumo. Hoje, vamos entrar nos detalhes. Os detalhes que os livros escolares ignoram, que os sermões raramente mencionam e que a arqueologia e a história antiga têm confirmado ao longo dos séculos. O Jardim do Getsemane fica no Monte das Oliveiras. Arqueólogos identificaram oliveiras milenares nessa região que podem ter até 900 anos de idade. Algumas talvez sejam descendentes diretas das árvores que estavam lá naquela noite. O detalhe que poucos conhecem é médico. O Evangelho de Lucas, escrito por um médico, descreve que Jesus suava como gotas de sangue. Isso tem um nome clínico: hematidroses, uma condição rara causada por estresse extremo, onde os capilares ao redor das glândulas sudoríparas se rompem, misturando sangue ao suor. Médicos modernos confirmam que esse fenômeno existe e enfraquece gravemente a pele. Jesus chegou ao momento do julgamento já com a pele hipersensível, o corpo debilitado. Judas Iscariotes recebeu 30 moedas de prata, o preço, segundo a lei judaica da época, de um escravo morto. Não era uma fortuna, era uma quantia deliberadamente humilhante. O sinal combinado foi um beijo. Por quê? Porque na escuridão do jardim, os soldados romanos não conheciam o rosto de Jesus. O beijo foi a identificação, um gesto de afeto virado em instrumento de entrega. Os registros históricos fora da Bíblia, como o historiador Flávio Joséfo, e textos romanos, confirmam que havia uma prática comum de informantes dentro dos grupos religiosos que causavam tensão política. A traição de Judas não foi apenas pessoal, foi parte de um sistema político de controle. E o detalhe final: Judas devolveu o dinheiro. Os sacerdotes usaram as moedas para comprar o Campo do Oleiro, um terreno para enterrar estrangeiros. Os arqueólogos identificaram essa região em Jerusalém. O nome dado ao lugar foi Aceldama, Campo de Sangue. Pôncio Pilatos era o governador romano da Judéia. Em 1961, arqueólogos encontraram em Cesareia Marítima uma inscrição em pedra com o nome Pôncio Pilatos, a primeira evidência arqueológica direta de sua existência. Um detalhe que silenciou os céticos: o julgamento aconteceu de madrugada e de manhã cedo, uma irregularidade proposital. As leis judaicas proibiam julgamentos noturnos, mas os sacerdotes tinham pressa. A Páscoa começava ao anoitecer e eles precisavam que tudo estivesse resolvido antes. Pilatos lavou as mãos diante da multidão. Esse gesto não era romano, era um ritual judaico de inocência. Ele estava na frente de todos, usando a própria linguagem cultural do povo para dizer que a responsabilidade não era sua. Mas a história registrou seu nome para sempre ligado a esse momento. A flagelação romana, chamada de verberatio, era feita com um instrumento chamado flagrum, tiras de couro com pedaços de osso ou metal nas pontas. Os médicos forenses que estudaram o caso descrevem que as costas de uma pessoa depois da flagelação romana ficavam completamente destruídas, com músculos e nervos expostos. Jesus percorreu a Via Dolorosa carregando ao menos o braço transversal da cruz, o patíbulum, que pesava entre 30 e 40 quilos. A distância percorrida foi de aproximadamente 600 metros pelas ruas íngremes de Jerusalém. O Evangelho menciona que Simão de Cirene foi convocado para ajudar, provavelmente porque Jesus já não tinha forças físicas para continuar sozinho. Esse detalhe é humano, biológico, real. Não é metáfora. É o registro de um corpo no limite absoluto do que a carne pode suportar. Em 1968, arqueólogos descobriram em Jerusalém os ossos de um homem crucificado do primeiro século.
Yehohanan ben Hakol. O calcanhar dele ainda tinha um prego enferrujado atravessado. Essa descoberta confirmou os detalhes da crucificação descritos nos evangelhos com precisão surpreendente. Os pregos eram colocados nos pulsos, não nas palmas das mãos. A palma não suportaria o peso do corpo. O braço transversal era erguido e fixado no poste vertical, já fincado no chão. O Gólgota, ou Calvário, era um local de execução pública fora dos muros da cidade, visível para quem passava pelas estradas. A morte por crucificação era por asfixia lenta. O condenado precisava se empurrar para cima com as pernas para conseguir respirar. Quando as pernas eram quebradas, como aconteceu com os 2 ladrões, a morte vinha rapidamente. No caso de Jesus, os soldados constataram que ele já estava morto e não quebraram seus ossos. Detalhe registrado e que coincide com a profecia do Salmo 34. Os evangelhos descrevem 3 horas de escuridão cobrindo a terra a partir do meio-dia. Escritores romanos e gregos da época, como Flégon de Trales, mencionaram eclipses e terremotos incomuns nesse período. Os historiadores debatem a correlação, mas os registros existem. O detalhe mais impressionante é o véu do templo. O historiador Flávio Joséfo descreveu esse véu como uma obra monumental, 18 metros de altura, tecido com fios de linho dourado e carmesim. Não era uma cortina simples, era uma estrutura tão densa que, segundo registros, exigia centenas de sacerdotes para movê-la. Rasgou-se de cima para baixo. De cima para baixo, não de baixo para cima, como seria se fosse um ser humano a rasgá-lo. Esse detalhe mudou simbolicamente o acesso ao sagrado. O lugar mais restrito do templo, o Santo dos Santos, ficou aberto para todos. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Esse detalhe é politicamente significativo. José era membro do Sinédrio, o mesmo conselho que havia condenado Jesus. Sua coragem em se identificar publicamente como seguidor de Jesus naquele momento representa um dos gestos mais arriscados de toda a narrativa. O sepulcro era novo, nunca usado, um detalhe de honra em uma cultura onde o local de enterramento era profundamente significativo. A pedra selada e a guarda romana postada na entrada mostram que as autoridades levavam a sério a possibilidade de que algo extraordinário ainda poderia acontecer. E então o sol se pôs. O silêncio do sábado cobriu Jerusalém. O maior capítulo da história humana estava prestes a ter seu último e mais surpreendente verso. A Sexta-feira Santa não é apenas uma data religiosa, é um evento histórico com camadas de evidências arqueológicas, registros de historiadores não cristãos, confirmações médicas e dados geográficos que resistiram a séculos de escrutínio. Os detalhes não contados são justamente os que revelam a profundidade do que aconteceu. A hematidrose no jardim, o nome de Pilatos gravado em pedra, os ossos de um homem crucificado com um prego no calcanhar, o véu que rasgou de cima para baixo. Esses detalhes transformam a narrativa de uma história abstrata em algo concreto, humano e profundamente real. E talvez seja exatamente por isso que ela ainda ressoa depois de 2000 anos, porque aconteceu de verdade, em uma cidade real, com pessoas reais que pagaram um preço real. Se esse conteúdo te tocou, compartilha com alguém que esteja na Semana Santa, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.